Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra onde eu quero falar de perdão, ou a importância, de perdoarmos o irmão, de perdoar o próximo. Há quem diga, aliás, eu já ouvi de pessoas dizer assim: eu não preciso perdoar, eu não tenho que perdoar ninguém. Mas você vai ver aqui que a pessoa que não perdoa, ela não é digna do perdão. A pessoa que não perdoa só torna a sua situação pior. Queridos, quando eu olho para o meu Jesus naquela cruz, onde ele levou 427 chibatadas, teve o corpo dele desfigurado, ele foi cuspido, foi espancado, ele foi chutado, e as próprias pessoas que desfiguraram, dilaceraram o seu corpo. Na cruz do Calvário, ele se compadeceu das mesmas pessoas que tinham desfigurado o corpo dele, olhou ao céu, suspirou e disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Se ele, diante de toda essa dor, de toda essa agonia, de toda essa angústia, ele nos perdoou, adiante de tudo isso, quem sou eu para não perdoar alguém porque me magoou um dia? Quem sou eu para não perdoar alguém que um dia já planejou tirar minha própria vida? Mesmo isso eu tenho que perdoá-lo. Quem sou eu para não perdoar alguém que um dia tentou me derrubá-lo? Derrubaram Jesus, espancaram Jesus, desfiguraram o corpo dele, tiraram a vida dele, mesmo que momentaneamente falando. 3 dias depois ele ressuscitou, é verdade, mas mesmo assim ele perdoou todas aquelas pessoas, por amor a mim e a você. E aí ele disse assim: sede meus imitadores. Para aqueles que acham que não tem que perdoar, tem que perdoar sim, porque quem perdoa alcança perdão, mas quem não perdoa não é digno de ser perdoado. Mas falando do perdão, Evangelho de Mateus 18:23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido aquele homem, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, implorou ou suplicou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhes a dívida. Isso aqui é apenas uma parábola ou uma alegoria do que vai ser o fim dos tempos, uma ilustração. É apenas isso, mas também, por outro lado, é uma demonstração do que aqueles que conhecem e, em vez de andar na retidão e obediência a Deus, andam na dureza do coração. É uma demonstração do preço que muitas pessoas vão pagarem. Alguém vai dizer assim: pastor, a minha dívida já foi paga. E eu vou lhe dizer que muita gente interpreta a Bíblia de forma equivocada, e é na interpretação que o diabo, infelizmente, ele engana muita gente. A nossa dívida foi cancelada e não paga. Se você quiser, eu te mostro na Escritura. Colossenses 2,14 vai dizer assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi cancelada para que a gente não fizesse outra dívida. No entanto, voltando para Mateus, quando alguém diz assim: eu não perdoo, sabendo que aquele alguém que não quer perdoar recebeu o perdão por meio de Jesus Cristo, aquele alguém está fazendo dívida. Quando alguém sabe que tem que amar o próximo, sabendo que Jesus ama aquele alguém que não quer amar o próximo, aquele alguém está fazendo dívida também. Ou seja, ativando uma dívida que Jesus cancelou um dia. Você vai ver que é o que vai acontecer com esse aqui. Esse aqui devia 10.000 talentos, não tinha com que pagar. Então o senhor desse servo mandou que vendesse esse homem, vendesse a mulher, os filhos e tudo quanto tinha para pagar a dívida. Ainda não ia pagar, porque aqui se trata do valor de uma alma. Eu estou dizendo, sabe o que? Para você que está me ouvindo, você é tão precioso para Deus. Não coloque tudo a perder pelo simples fato de não querer perdoar alguém, de não abrir o coração.
pelo simples fato de recusar dar um abraço de alguém. Queridos, não tem nada mais precioso no mundo de que alguém está sufocado, alguém está oprimido, alguém ser rejeitado pela sociedade. Não tem nada pior no mundo de que alguém ser excluído da sociedade e de repente alguém vai lá e dá um abraço naquele que está sendo excluído. Aquele abraço vai causar uma paz tão grande, um refrigério tão extraordinário na alma daquele alguém, que um abraço pode livrar alguém da morte. Talvez tem pessoas me ouvindo que recusam abraçar um outro. Você não tem noção do que um abraço pode causar na vida de outro. Já teve um momento na minha vida que quando Deus enviou certas pessoas e me abraçaram, eu vou dizer a você que está me ouvindo, aquilo foi um refrigério na minha alma. Um abraço às vezes vale mais que muitas palavras. Talvez tenha alguém me ouvindo agora que precisa de um abraço ou precisa abraçar, e você está recusando esse abraço ou rejeitando abraçar alguém. Você tem noção do que um abraço da sua parte pode fazer na vida de outra pessoa? Se fosse você, abraçava. Se fosse você, perdoava. Se tornava alguém melhor. E você vai entender a força que um abraço tem, o amor que um abraço pode transmitir a outro. Você vai perceber o que o abraço da sua parte pode causar na vida de outra pessoa. Sabe por quê? Quando você abraça alguém que está aflito, quando você abraça alguém que está angustiado, quando você abraça alguém que está oprimido, o seu abraço é como se fosse Deus através da sua vida abraçando alguém. Não recuse um abraço a ninguém. Não recuse liberar o perdão e nem aceitar o perdão. Tanto deve liberar o perdão como aceitar de igual modo. Esse daqui devia 10 mil talentos, não tinha com o que pagar. O que o Senhor fez? Perdoou a dívida, porque sabia que ele não tinha com o que pagar. E aí quando o Senhor perdoou a dívida dele, Jesus disse que devemos ser imitadores dele. Aí esse homem vai encontrar alguém que deve a ele e não vai agir para com alguém que deve a ele como Jesus agiu. Deveria fazer a mesma coisa. Eu estou dizendo que você que recebeu o perdão da parte de Deus, deve perdoar o seu próximo, deve amar o seu próximo, deve ser bondoso para com o seu próximo, deve ter misericórdia para com o seu próximo. Não é que tem que ser bobo, porque muita gente pensa que é ser bobo. Não, não é isso. Estou falando de perdão, estou falando de bondade, estou falando de misericórdia. Eu estou falando de você, mulher de Deus, você, homem de Deus, fazer o papel de Jesus na vida de alguém, representar Jesus na vida de alguém, ou ser um anjo da parte de Deus na vida de alguém. Disso que eu estou falando. Esse homem aqui, Jesus foi esse anjo, o rei foi esse anjo na vida dele, mas ele não quis ser anjo na vida de outros. O Senhor desse servo perdoou a dívida dele, porque ele não tinha com o que pagar. Mas aí no versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava. Veja, o Senhor desse servo acabou de perdoar a dívida dele, que ele não tinha com o que pagar. Era para ele perdoar a dívida do irmão que devia para ele. Não estou falando de valor financeiro, estou falando de perdão. Eu estou falando do valor que tem uma alma. Porque mesmo que fosse vendido, que esse homem fosse colocado à venda, como diz aqui a parábola, fosse vendida a esposa dele, os filhos, tudo que ele tinha, ele ainda não ia conseguir pagar o Senhor dele a dívida. Porque está se tratando de alma, o valor que uma alma tem. E uma alma, eu vou lhe dizer, custou nada menos que o sangue de Jesus Cristo. Sabe o que eu estou dizendo? O valor que você tem para Deus, a pessoa que você não quer perdoar tem o mesmo valor. O Deus que te ama, ama aquela pessoa de igual modo que você não quer perdoar, que você recusa abraçá-la, independente de quem seja. Quando você perdoa, você está fazendo bem para si mesmo. Ah, pastor, odeio fulano. Irmão, se liberta desse ódio. Não seja como tanta gente por aí que odeia o próximo, que não quer ver pintado de ouro na frente. Abençoe. Fomos abençoados para abençoar. Não se recuse a abençoar alguém. Não se recuse a levar o perdão. Não se recuse a levar amor às pessoas. Abençoados para abençoar e não para amaldiçoar. Tem pessoas, como eu falei, que se recusam a amar o próximo, muitas vezes joga pedra, muitas das vezes vê com outros olhos, em vez de perdoar, abrir o coração, se compadecer e ter misericórdia. Você já pensou se Jesus fosse nos tratar à altura do que a gente realmente merece? Mas graças a Deus, como Ele é tão grande, que Ele nos trata com misericórdia, com benignidade, com benevolência, com graça.
ou com compaixão, como você preferir. E é assim que devemos tratar as pessoas também. Não dizer, eu não vou perdoar. Se você não perdoa, você não é digno de perdão. Se você não ama, você não é digno de ser amado. Não deixe se levar pelos outros. Não deixe se levar por alguns pregadores que têm a mente cauterizada, corrompida, que fica muitas vezes dizendo para não perdoar, que tem pregador que fala, você não tem que perdoar isso, você não tem que fazer isso. Não deixe se levar por ninguém. Ande de acordo com a Escritura e não de acordo com aquilo que os outros falam. Não seja submisso aos homens, mas submisso a Deus. Nem sempre a gente tem que respeitar os homens em tudo o que eles querem, mas a Deus sim. Nós somos obrigados a ser sujeitos a Ele. E tem muitas pessoas que preferem ser submisso ao que os homens falam e não aquilo que Deus nos sugere. Aí você vai dizer, pastor, mas a gente tem que ser submisso à lei dos homens sim, em parte, nem em tudo. Porque assim como eles não são submissos, meu Deus, em todas as coisas, quem disse que eu também tenho que ser submisso em tudo que eles querem? Respeitar uma coisa, ser submisso é outra coisa. Jamais. Repito, respeitar uma coisa, ser submisso é outra coisa. Ser submisso a Deus e respeito para com os homens. Não sei se você entende isso. No caso desse daqui, o Senhor perdoou a dívida dele, que ele não tinha com o que pagar. Era pela agir de igual modo no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deve. Acabou de ter a dívida perdoada. Era para ele perdoar de igual modo. Estou falando do perdão, estou falando de misericórdia, estou falando de graça, estou falando de benevolência, estou falando de compaixão, estou falando de amor ao próximo, de ver as pessoas como alma, como Jesus nos vê. Assim temos que ver o próximo também. Esse aqui acabou de ter a dívida perdoada, mas ele não perdoa a dívida do irmão. Olha o 29. Então o seu conservo, caindo, lhe implorou os pés e lhe suplicava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, os lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Veja que ele teve a dívida perdoada, mas não perdoou a dívida do irmão. Pelo contrário, sufocava o irmão, oprimia o irmão, explorava o irmão, castigava o irmão, tornou o irmão refém, escravo, até que aquele irmão pagasse a dívida que tinha para com ele. A gente nunca deve agir dessa forma para com ninguém. Repito, estou falando de perdão, não estou falando de alguém que dever financeiramente falando e você deixar para lá, porque o dever de quem deve, financeiramente falando, é pagar. Estou falando de perdoar o próximo, amar o próximo, ser benigno, misericordioso, ter compaixão, entender o valor que tem uma alma. É disso que eu estou falando, de amar o irmão. Não estou falando de valor financeiro, mas do valor que tem uma alma. É disso que essa parábola se refere. E esse aqui, mesmo tendo a dívida perdoada, sufocou o irmão, oprimiu, tornou refém, escravo, porque esse irmão não tinha com que pagar a dívida dele. Prendeu, mandou prender o irmão. No versículo 32, então o seu senhor, chamando, lhes disse, servo malvado. Veja, o senhor daquele servo que tinha acabado de perdoar a dívida dele, chama esse servo de malvado. Por quê? Porque o Senhor perdoa a dívida desse servo, e ao perdoá-lo, a instrução é para que esse servo agisse de igual modo, perdoasse o próximo também. Ele teve a dívida perdoada, mas não quis perdoar, pelo contrário, sufocou o irmão para pagar a dívida a qual lhe devia. E aí o Senhor chamou aquele servo no 32 e disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ou seja, eu tive misericórdia de você, porque você não teve misericórdia do irmão? Eu tive compaixão de você, você devia ter tido compaixão também. Eu te perdoei, você também deveria ter perdoado. Eu demonstrei amor, benignidade para com você. Você, em vez de demonstrar amor, demonstrou ódio para com o teu irmão. E você devia agir para com ele, como eu agi para com você. Como eu te perdoei, você também deveria perdoar. A forma como eu te tratei, com amor você também deveria ter tratado. Mas o próprio Senhor desse servo chamou ele de malvado. E no 34, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão.
Ou seja, quem perdoa é digno de ser perdoado. Mas aquele que não perdoa também não pode alcançar o perdão. Se você amar o próximo, você será amado. Mas se alguém não tem amor pelo próximo, também não pode ser amado. Assim como Jesus tem misericórdia de nós, devemos ter misericórdia para com as pessoas. Mas se alguém não tem misericórdia do irmão, também não é digno de alcançar misericórdia. Ou seja, da forma como Jesus nos tratou, nós devemos tratar o irmão de igual modo. E não fazer dívida, como disse no início. Perdoar dívida. Ou seja, perdoar o irmão, amar o próximo. Alguém deve dizer assim: Deus sabe da minha dívida. É verdade que Ele sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas eu vou lhe dizer, todos nós temos que ter noção do valor da nossa dívida diante do Todo-Poderoso, porque Ele é o credor, o devedor somos nós. Somos nós que devemos, e quem deve tem que ter noção de quanto está devendo. E aí eu finalizo essa mensagem deixando uma interrogação, ou uma indagação no coração daqueles que me ouvem. Óbvio que tem uns que devem para mais, outros menos. Mas eu pergunto àqueles que estão me ouvindo agora: qual será o valor da sua dívida? Porque quanto mais alguém tem o coração duro e não perdoa, quanto mais alguém tem o coração duro e não ama o próximo, quanto mais alguém é rebelde, quanto mais alguém se recusa a obedecer, quanto mais alguém se recusa a andar na linha, quanto mais Jesus fala não bebe, não fuma, a pessoa bebe e fuma, quanto mais Jesus fala não mente, a pessoa mente, quanto mais Jesus fala se afasta disso, a pessoa não se afasta, quanto mais Jesus fala não vai para tal lugar, a pessoa vai, Jesus fala não anda no meio de escândalo, a pessoa está no escândalo, se afasta de coisa errada, a pessoa não se afasta, só vai tornando a dívida cada vez pior. Por isso eu disse, a dívida de alguns é para mais e de outros para menos, mas todos nós temos uma dívida. Ele é o credor, o devedor somos nós. E nós que devemos, cada um tem que ter noção do valor de quanto está devendo. De acordo como está andando na presença dele, deve ter uma noção do valor da dívida. Mas que temos uma dívida, temos. E cada um de nós tem que ter noção do valor dela. E que você possa se perguntar, qual o valor da dívida? Aí alguém vai repetir: Jesus pagou. Eu te levo lá de novo no fundo, no início. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. A Bíblia não diz paga, cancelado é uma coisa, paga é outra coisa. Muita gente confunde a interpretação da Bíblia. Mas que você entenda que quanto menos errar, menor é a dívida. Mais fácil fica para entrar no reino dos céus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Mas que você possa refletir e que você possa entender que assim como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar de igual modo e não fazer dívida, porque quando alguém se recusa a perdoar, está fazendo dívida. Quando alguém se recusa a obedecer, está fazendo dívida. Quando alguém se recusa a andar dentro das quatro linhas, está tornando a dívida pior do que o que já era anteriormente. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.